Olha aí, pessoal, o Lula tá fazendo sucesso internacional, meu amigo. Pois é, saiu aqui uma pesquisa da Morning Consult Pro dizendo que o Lula é o 11º líder mais bem avaliado do mundo, meu amigo. Quase chegou no top 10. O Lula tá com tudo, tá podendo, né? Que história é essa? O cara mal consegue ter popularidade aqui no Brasil. Vai ser considerado melhor do que outros políticos, mais bem avaliado que outros políticos, outros governantes mundo afora, né? A coisa não é bem assim, a gente tem que explicar os detalhes dessa pesquisa para entender realmente como que esse cenário aqui foi avaliado, que história é essa, porque não é nada convincente, até porque o Lula tem uma imagem internacional bastante queimada, e o filme dele aqui no Brasil não está muito diferente não. Será que ele está tão bem posicionado dessa forma? Nesse índice aqui, sim, mas eu vou explicar como esse número do Lula não é nada confortável sob esse ponto de vista, e tem mais. Javier Milei, sim, Javier Milei, está em 3º lugar, muito à frente do Lula. Pois é, vamos conversar aqui sobre esse tema, mas antes, não se esqueça de se inscrever no meu canal se você ainda não for inscrito, e se você quiser colaborar financeiramente aqui com este meu trabalho, você pode se tornar membro patrocinador do meu canal, com valores a partir de R$ 1,99 por mês. Você me ajuda bastante dessa forma, pode ter certeza disso. É claro, né, que você pode pensar, beleza, o Lula não está no top 10, mas caramba, 11º lugar de 200 países, caramba, muito bem posicionado, tá na nata da política mundial, né? E é claro que essa chamada, essa manchete, ajuda qualquer pessoa a interpretar a notícia como um todo dessa forma, né? Que fizeram a avaliação, pegaram a listagem de todos os líderes, aí todos os presidentes, primeiros ministros, ditadores, sei lá, reis, sultões, colocaram ali, fizeram a avaliação, ordenaram esse pessoal e o Lula apareceu em 11º lugar de aprovação interna, né? Como a população governada aprova o seu governante, aprova ou desaprova no caso, né? Só que a história não é bem assim. Essa análise aqui do pessoal da Morning Consult Pro tem algumas peculiaridades, né? E a primeira dessas peculiaridades é o seguinte: a empresa considerou só 25 países nesse levantamento. Pois é, né? Ou seja, é uma amostragem da opinião mundial de 25 países. Então, a nota mediana, que a posição mediana seria entre o 12 e o 13, 12º e 13º lugar. Ou seja, o Lula não está no topo, não está nas cabeças, ele está quase na metade dessa avaliação. Se você extrapolar isso para todos os quase 200 países do mundo, o Lula vai estar ali na posição 85, posição 90, não sei, né? É difícil fazer uma extrapolação com dados que não são tão representativos assim, até porque há uma discrepância em matéria de participação continental, vamos colocar assim. De 25 países, você tem 14 países europeus, né? A maior parte, então, é da Europa, 3 países asiáticos, 3 países sul-americanos, 2 norte-americanos, 1 africano e 1 da Oceania, né? E a Turquia é um país coringa, porque ela pertence tanto à Europa quanto à Ásia. Então, não é uma amostragem muito grande. Definitivamente não dá para se considerar a coisa assim, né? E tem outros pontos aqui também, né? Que é a questão de você ter muitos países europeus. Em países desenvolvidos, com uma democracia mais sólida, com instituições mais sólidas, mais provadas e testadas no tempo, mais equilibradas, você tende a ter essa tendência menos populista por parte dos políticos e menos um aceite menor por parte da população. O povo de países desenvolvidos tende a ser mais crítico em relação aos seus governantes. Então, quando você pega 14 nações europeias, você pega aqui a avaliação de 14 povos que provavelmente, sempre, em qualquer circunstância, vão tratar os seus líderes numa nota um pouco mais negativa, né? E o gráfico aqui mostrando o posicionamento desses líderes aqui, desses 25 líderes avaliados, mostra isso claramente, né? Você tem aqui nas cabeças vários presidentes de países pobres, né? Você tem aqui a Índia em primeiro lugar,
Narendra Modi tem 72% de aprovação. Caramba, como que um cara que governa mais de 1 bilhão de pessoas tem 72% de aprovação? É evidente, né, que ou as pesquisas lá na Índia não são exatamente muito bem feitas, ou o povo tende a ser mais permissivo, ter um apreço maior pela figura dominante, pelo líder da nação, enfim, não é um número assim aceitável em qualquer circunstância. Veja aqui que no segundo lugar, para o segundo lugar, né, você tem uma distância muito maior. No caso aqui é o López Obrador, né? Na verdade aqui ele não é mais o presidente do México, mas a pesquisa foi feita enquanto ele era presidente ainda e está com uma quantidade boa de aprovação aqui, que não está muito à frente do Javier Milei, meu amigo, que tem 60% de aprovação, quase 61%, mesmo com tudo que está acontecendo na Argentina e mesmo com ele usando um tratamento de choque para resolver a situação, o cara consegue ser o terceiro lugar nessa listinha aqui, muito melhor do que o Lula e muito melhor aqui que vários outros, inclusive, né, nomes grandes nessa história aí e tudo mais. Mas veja aqui que o top 3, então, é formado por países pobres. Isso aqui faz toda a diferença, a análise que eu falei do ponto de vista de você considerar os países europeus em maior número. Eles tendem a ter uma opinião mais negativa sobre os seus governantes, né? A exceção seria a Suíça realmente, mas a Viola Amherd aqui, né, é isso. A situação é o seguinte, né? Ela não é uma governante de fato. A política na Suíça é muito diferente, né? Quem governa o país de fato, quem é chefe de governo lá, é a Confederação dos Cantões, né? São 16 cantões, se eu não me engano. Enfim, então não dá nem para considerar isso aqui como sendo uma aprovação ou não do governo, porque a Viola Amherd nem exatamente governa o país, mas está aqui com quase 60% da aprovação. Então, beleza, a Suíça é um país rico, só que as circunstâncias são muito diferentes. A partir daqui está todo mundo abaixo dos 50%, que é muito mais equilibrado. E aí você tem primeiro-ministro da Irlanda, primeiro-ministro da Austrália, primeiro-ministro da Polônia, primeiro-ministro da Holanda, todos eles aqui com uma avaliação ok, pelo menos, né? Você tem alguns que têm uma avaliação consideravelmente melhor, né? Uma aprovação melhor do que a desaprovação, e outros não, que estão equilibrados ali, estão no meio a meio, né? O cara da Polônia aqui, inclusive, tem uma desaprovação maior, né? E aí você começa a ter um cenário já piorando a partir daí, com desaprovação crescente. É o caso aqui do presidente da África do Sul e da Giorgia Meloni, né, primeira-ministra da Itália, que está com um índice de desaprovação alto aqui, mas consegue ser, vamos levantar aqui um pouquinho para ver, consegue ser melhor do que o senhor Luiz Inácio Fracasso da Silva, que está aqui em 11º lugar de 25 nações. Né? O pessoal quer comemorar isso aqui, colocar como sendo algo, né? Olha a canalice dessa manchete, meu amigo. Poderiam colocar, né? Lula é o 11º líder mais bem avaliado de uma análise de 25 países. Aí vai ficar equilibrado, né? O cara tá na mediana praticamente, né? A mediana é do senhor Ulf Kristersson da Suécia, que, caramba, a Suécia tá tendo um monte de problemas sociais ali que se devem muito ao tipo de governo que tem sido adotado por lá nos últimos tempos, né? Mas veja aqui que o Lula consegue a façanha de ter uma desaprovação maior do que esse cara sueco que tá cheio de problemas lá também, né, Lula, né? Tá difícil o negócio pro seu lado aí, né? E aqui na rabeira vem o Joe Biden, né, que tá pior do que o Lula, inclusive, mas já era esperado. O cara tá na saideira do governo, não vai concorrer, foi destituído pelo próprio partido, né? Enfim, aquela situação vexatória que a gente conhece muito bem. E tem outros políticos europeus aqui seguindo com avaliações cada vez menores, né? E é o que eu falei, o pessoal tende a ser mais criterioso em países desenvolvidos com os seus governantes, os seus políticos, né? Veja aqui que o Justin Trudeau está com um nível de aprovação patético, né? Aliás, tomara que o Canadá troque esse camarada aí, porque realmente a situação está cada vez mais complicada. E o Fumio Kishida do Japão, cheio de problemas econômicos, também está numa situação bastante complexa. Olaf Scholz, que já se sabe, vai levar uma surra na próxima eleição que ele disputar, o legislativo. Várias regiões da Alemanha já estão migrando para a direita, o resultado está aqui, né?
O primeiro-ministro da República Tcheca está na mesmíssima situação do Olaf Scholz, está caindo realmente. E aqui na vice-lanterna tá quem? Tá quem? Emmanuel Macron, cada vez mais enfraquecido, cada vez mais enfiando os pés pelas mãos. E tá aqui, né? O cara não consegue chegar nem a 20% de aprovação no governo dele. Basicamente, 3 em cada 4 franceses reprova o trabalho do presidente Macron ali, né? E na lanterna tem o presidente da Coreia do Sul com quase 80% de desaprovação. Aqui já são 4 em cada 5 sul-coreanos. Um resultado pífio com certeza, né? Então vamos lá, não é uma pesquisa que dá para levar muito a sério, os critérios são bastante questionáveis, mas a grande mídia no Brasil, você sabe como é que é, né? Primeira oportunidade que eles conseguem para tentar pintar alguma coisa positiva para o Lula, eles colocam. Mas quando a gente desce nas avaliações, meu amigo, a gente vê que não é nada disso do que eles estão falando. E se você quiser ver outro vídeo que eu fiz a respeito da pessoa do Lula e dos problemas que ele tem enfrentado aqui enquanto presidente do Brasil, vou deixar este vídeo recomendado aqui para você continuar assistindo no meu canal. Não se esqueça de se inscrever por aqui se você ainda não for inscrito e até a próxima.